Existe um homem que morreu há mais de 400 anos. Um homem que nunca conheceu a internet, nunca viu um avião, nunca imaginou o mundo como ele é hoje. E mesmo assim, esse homem sabia coisas que nem nós sabemos. Coisas sobre você, coisas sobre este ano, coisas sobre 2026. Seu nome era Michel de Nostradame, mas o mundo o conhece como Nostradamus. E antes de morrer, ele deixou algo perturbador. Não foi uma herança, não foi riqueza, foi um aviso, um conjunto de visões escritas em versos enigmáticos, confusos, propositalmente obscuros. Versos que atravessaram séculos, versos que previram guerras, desastres, quedas de impérios, versos que muitos ignoraram, até que se cumpriram. E agora, enquanto você ouve essas palavras, 6 dessas profecias estão se desenrolando. 6 eventos que ele viu em transe há tanto tempo atrás estão prestes a mudar tudo, para sempre. Você está preparado para saber o que vem? Porque uma vez que você souber, não vai conseguir parar de ver os sinais. Eles estão em todo lugar, nas notícias, nas ruas, no céu. Você só ainda não percebeu. Vamos começar pela primeira profecia, e ela fala sobre algo que está acontecendo agora mesmo. Algo que você pode estar sentindo na pele sem saber que Nostradamus já tinha visto. A profecia do colapso financeiro global. Nostradamus escreveu em uma de suas quadras mais assustadoras: o grande crédito de ouro e abundância de prata fará a honra cegar pela luxúria. Será conhecida a ofensa do adúltero, que ocorrerá para sua grande desonra. Parece confuso? Era para ser. Nostradamus escrevia assim de propósito, para proteger suas visões, para esconder a verdade de quem não estava pronto. Mas agora, estudiosos de todo o mundo concordam. Essa quadra fala sobre uma coisa: a queda do sistema financeiro como conhecemos. Ouro, prata, crédito, luxúria, traição. Tudo isso está conectado. Porque Nostradamus não estava falando apenas de moedas, ele estava falando de confiança, de um sistema construído sobre promessas vazias. E ele viu esse sistema ruir. Olha ao redor, o que você vê? Dívidas recordes, países inteiros à beira da falência, bancos colapsando da noite para o dia, pessoas perdendo tudo, criptomoedas surgindo como alternativa, governos desesperados imprimindo dinheiro sem parar, inflação devorando salários. Você acha que é coincidência? Nostradamus viu isso. Ele viu o momento em que a ganância cegaria os poderosos. Ele viu a traição, a ofensa do adúltero. Não estamos falando de um caso amoroso, estamos falando de uma traição entre nações, entre bancos, entre aqueles que juraram proteger o povo. E 2026 é o ano em que tudo isso se acelera. Economistas já estão alertando. Um colapso está chegando. Não é questão de se, é questão de quando. E Nostradamus sabia. Ele viu pessoas ricas ficando pobres da noite para o dia, viu pânico nas ruas, viu algo que ele chamou de grande desonra. Mas a pergunta que você precisa se fazer é: você está preparado? Porque a segunda profecia é ainda mais sombria, e ela fala sobre algo que está se formando agora, algo no céu. A profecia do evento celestial que mudará a história. Em uma de suas visões mais famosas, Nostradamus escreveu: no céu, ver-se-á um grande fogo arrastando uma cauda de faíscas. Isso será um presságio de coisas terríveis. Fome, guerra e corrupção aumentarão na terra. Um grande fogo no céu, com uma cauda. Parece familiar? Cometas, asteroides, meteoros. A NASA confirmou recentemente que vários objetos celestes estão em rota de aproximação com a Terra. Alguns passarão perto, muito perto, perto demais para conforto, e um deles está programado para sua maior aproximação em 2026. Mas não é só isso. Nostradamus não estava apenas prevendo a passagem de um cometa, ele estava prevendo o que viria depois: fome, guerra, corrupção. Você já reparou como eventos astronômicos sempre precederam grandes mudanças na história? O cometa Halley apareceu antes da queda de Jerusalém, antes da conquista normanda, antes de revoluções. E agora, em 2026,
Algo está vindo. Os cientistas dizem que não há perigo, que é só um show de luzes, mas Nostradamus não estava preocupado com o impacto físico, ele estava preocupado com o que esse evento desencadearia, o medo, a caos, a superstição. Porque quando as pessoas virem esse fogo no céu, elas vão lembrar das profecias antigas, vão lembrar dos avisos e vão entrar em pânico. E pânico gera guerra, o que nos leva à terceira profecia, a mais terrível de todas. A profecia da guerra que começará com uma traição. Nostradamus foi claro. Da região próxima ao grande rio, onde as águas se encontram, surgirá um conflito nascido de engano. A traição de um aliado trará fogo e sangue, e o mundo será dividido em dois. Águas que se encontram, um grande rio. Estudiosos debateram isso por décadas. Alguns dizem que é o Eufrates, outros o Danúbio, outros ainda o rio que divide Coreia do Norte e Coreia do Sul. Mas todos concordam em uma coisa: essa profecia fala sobre uma guerra, e essa guerra começará com uma traição, um aliado que se voltará contra outro, e isso partirá o mundo ao meio. Olhe para o cenário global agora. Tensões nunca estiveram tão altas. Alianças estão se desfazendo. Países que eram amigos agora se encaram com desconfiança. Blocos se formando, lados sendo escolhidos. Leste contra oeste, norte contra sul. E no meio disso tudo, sussurros de traição, de acordos secretos, de pactos sendo quebrados. Nostradamus viu isso. Ele viu o momento em que a confiança seria quebrada, e ele viu o fogo que viria depois. 2026 está marcado. As peças já estão se movendo no tabuleiro. Líderes fazendo movimentos que parecem pequenos agora, mas que Nostradamus sabia que levariam ao desastre. E quando essa guerra começar, ela não será como as outras, porque Nostradamus viu algo mais, algo que ele descreveu de uma forma que gelou o sangue de todos que leram. Ele viu armas que não existiam em seu tempo, armas que caem do céu, que destroem cidades inteiras em segundos, que deixam a terra inabitável. Ele viu o que nós chamamos de guerra moderna, e ele viu ela começar em 2026. Mas espere, porque a quarta profecia é diferente. Ela não fala de destruição, ela fala de algo ainda mais perturbador, algo que está acontecendo em silêncio. A profecia da mudança invisível que controlará as massas. Nostradamus escreveu: através de vozes que não são vistas, os homens serão controlados. A verdade será enterrada sob mentiras doces, e muitos seguirão caminhos que levam à escuridão, acreditando estar na luz. Vozes que não são vistas. No século XVI, isso era impossível de entender. Mas hoje, você sabe exatamente do que ele estava falando. Redes sociais, algoritmos, inteligência artificial, deepfakes, desinformação. Vozes que você não vê, que você não pode tocar, mas que controlam o que você pensa, o que você acredita, o que você sente. Nostradamus viu isso. Ele viu um tempo em que a verdade seria impossível de encontrar, onde mentiras pareceriam doces, onde pessoas seguiriam caminhos destrutivos, achando que estavam fazendo a coisa certa. E 2026 é o ano em que isso atinge seu pico. Pense nisso. Quantas vezes você já viu algo online e acreditou sem questionar? Quantas vezes você já compartilhou algo que depois descobriu ser falso? Quantas vezes você já se pegou acreditando em uma narrativa só porque todos ao seu redor acreditavam? Nostradamus viu esse controle silencioso, e ele viu para onde isso leva. Não para a liberdade, mas para a escravidão. Uma escravidão invisível, onde você acha que é livre, mas cada pensamento seu foi plantado por alguém que você nunca conheceu. E em 2026, esse controle se tornará absoluto. Novas tecnologias, novas formas de manipulação, novos mestres que você nem sabe que existem. Mas Nostradamus viu algo mais. Ele viu aqueles que resistiriam, aqueles que veriam através das mentiras,
e ele viu o preço que pagariam. O que nos leva à quinta profecia, e essa pode ser a mais pessoal de todas. A profecia da grande doença que retornará. Nostradamus foi médico, ele tratou pessoas durante a peste, ele viu morte de perto, e em suas visões ele viu isso acontecer de novo. Ele escreveu: a grande praga do passado retornará sob nova forma. Aquilo que foi esquecido ressurgirá, e muitos que se julgavam seguros serão levados. Uma doença que retorna sob nova forma. Nós acabamos de sair de uma pandemia. Ou saímos, porque cada vez mais cientistas alertam: novos vírus, novas cepas, bactérias resistentes a antibióticos, doenças que pensávamos estar extintas voltando à vida. E Nostradamus viu isso. Ele viu o momento em que a humanidade baixaria a guarda, quando pensaria que estava segura, e então seria atingida de novo. 2026. Pesquisadores já estão detectando padrões preocupantes, surtos em lugares inesperados, mutações que não deveriam estar acontecendo tão rápido, sistemas de saúde ainda fragilizados da última crise. E Nostradamus viu tudo isso. Ele viu pessoas morrendo, não aos milhões, como na peste negra, mas o suficiente para causar pânico, para fazer governos entrarem em desespero, para fazer sociedades se fragmentarem. E ele viu algo mais. Ele viu que dessa vez a doença não seria apenas física. Ele viu uma praga mental, uma epidemia de desespero, de ansiedade, de medo paralisante. Pessoas adoecendo não no corpo, mas na mente, e isso sendo tão destrutivo quanto qualquer vírus. Você já sentiu isso? Esse peso, essa sensação de que algo está errado, de que o mundo está ficando mais louco, mais difícil, mais escuro? Nostradamus viu isso, e ele viu piorar em 2026. Mas aqui está algo importante. Algo que muitos esquecem sobre Nostradamus. Ele não era apenas um profeta de desgraças. Ele também via soluções. Ele via aqueles que sobreviveriam, aqueles que se preparariam, aqueles que manteriam a esperança. E isso nos leva à sexta e última profecia, a mais importante de todas. A profecia da grande mudança que virá de onde menos esperamos. Nostradamus escreveu em uma de suas últimas quadras: quando tudo parecer perdido, uma luz surgirá do lugar mais improvável, não dos grandes, mas dos pequenos, não dos poderosos, mas dos esquecidos, e essa luz mudará tudo. Uma luz, vindo dos pequenos, dos esquecidos. Isso é revolucionário, porque Nostradamus estava dizendo algo que ninguém esperava, que a salvação não viria dos líderes, não viria dos governos, não viria daqueles no poder, viria de você, de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias, de comunidades se unindo, de indivíduos encontrando coragem que não sabiam que tinham. E 2026 é o ano em que isso começa, porque aqui está a verdade que Nostradamus viu, a verdade que ele tentou nos dizer através de todos esses versos confusos, todas essas profecias sombrias, todas essas advertências. O futuro não está escrito em pedra. Sim, ele viu possibilidades, viu caminhos que a humanidade poderia tomar, viu desastres que poderiam acontecer, mas ele também viu algo mais. Ele viu livre-arbítrio, ele viu escolha. Toda profecia vem com uma condição invisível. Se continuarmos neste caminho, isso acontecerá. Mas, se mudarmos, e é isso que 2026 representa, uma encruzilhada, um momento de decisão, não para a humanidade como um todo abstrato, mas para você, individualmente, pessoalmente. Porque as 6 profecias que acabamos de explorar não são apenas sobre eventos globais, elas são sobre você. O colapso financeiro é sobre como você gerencia seus recursos, suas prioridades, sua dependência de sistemas que podem falhar. O evento celestial é sobre como você reage ao desconhecido, ao inesperado, se você entra em pânico ou mantém a calma. A guerra nascida de traição é sobre as alianças que você faz, as pessoas em quem confia, os lados que escolhe. O controle invisível
É sobre sua capacidade de pensar por si mesmo, de questionar, de buscar verdade mesmo quando é difícil. A grande doença é sobre sua saúde, física e mental, sobre como você cuida de si mesmo e dos outros. E a luz vinda dos pequenos é sobre sua própria luz. O que você faz quando tudo parece perdido? Como você age quando ninguém está olhando? Nostradamus viu tudo isso, e ele viu que 2026 seria o ano em que tudo viria à tona, quando todas as forças convergissem, quando o mundo seria testado e quando você seria testado. Mas aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe sobre Nostradamus, algo que pode mudar completamente como você vê suas profecias. Ele não queria assustá-lo, ele queria acordá-lo. Cada profecia sombria era um alarme, um grito através dos séculos dizendo: preste atenção, esteja preparado, não seja pego de surpresa. E agora, enquanto 2026 se desenrola, você tem algo que gerações anteriores não tiveram. Você tem o aviso, você sabe o que pode estar vindo. A questão é, o que você vai fazer com isso? Vai ignorar? Vai rir? Vai dizer que são apenas coincidências? Que Nostradamus era apenas um charlatão? Que suas profecias são vagas demais para significar algo? Você pode, é seu direito. Mas considere isso. Nostradamus previu a ascensão de Hitler, chamou-o de Esther, tão próximo do nome real que é impossível ser coincidência. Previu a bomba atômica, descreveu um fogo novo do céu que destruiria cidades. Previu a Revolução Francesa, a queda da monarquia, o reinado de terror. Previu o 11 de setembro, torres gêmeas, fogo, caos. Previu a pandemia, uma grande praga que viria do Oriente e fecharia o mundo. Uma após outra, suas visões se cumpriram. Não todas as interpretações estão corretas, mas o suficiente para fazer você pensar. O suficiente para fazer você perguntar: e se? E se ele realmente viu algo? E se 2026 realmente é um ponto de virada? E se as 6 profecias que acabamos de explorar hoje realmente estão se desenrolando agora mesmo? Você sente, não é? Aquela sensação no ar, aquele pressentimento de que algo grande está vindo, algo que vai mudar tudo. Nostradamus sentiu isso, através do tempo, através dos séculos, e ele tentou nos avisar. Mas aqui está a parte mais importante, a parte que você precisa entender, a parte que pode salvar não apenas você, mas aqueles que ama. Conhecimento é poder, mas apenas se você agir. Saber que um colapso financeiro pode vir é inútil se você não se prepara, se você não diversifica, se você não protege o que é seu. Saber que eventos celestiais podem causar pânico é inútil se você não mantém a calma, se você não se torna uma voz de razão no meio do caos. Saber que guerras podem começar é inútil se você não constrói pontes, se você não escolhe paz em sua própria vida, em suas próprias relações. Saber que você está sendo manipulado é inútil se você não questiona, se você não busca fontes múltiplas, se você não pensa criticamente. Saber que doenças podem ressurgir é inútil se você não cuida da sua saúde, se você não fortalece seu corpo e mente. E saber que a luz pode vir de você é inútil se você não acende sua própria chama, se você não se torna a mudança que quer ver. Nostradamus não nos deu essas profecias para nos paralisar de medo. Ele as deu para nos capacitar, para nos dar tempo de nos preparar. E agora você tem esse tempo. 2026 está aqui. As profecias estão em movimento, mas você ainda pode escolher como sua história termina. Você pode ser pego de surpresa, ou pode estar pronto. Pode ser vítima ou sobrevivente. Pode entrar em pânico ou liderar. Pode sucumbir à escuridão ou ser a luz. A escolha sempre foi sua. Nostradamus apenas nos mostrou as possibilidades. E aqui está algo final, algo que vai fazer você pensar nas próximas semanas e meses. Nostradamus escreveu exatamente 942 quadras, profecias que cobrem do seu tempo até milhares de anos no futuro. E dessas 942, estudiosos estimam que apenas cerca de metade se cumpriu até agora. O que significa que há outras 471 profecias ainda esperando para se revelar. E muitas delas falam sobre este período, sobre agora, sobre os próximos anos.
2026 é apenas o começo. As 6 profecias que exploramos hoje são as mais evidentes, as mais iminentes, mas há mais, muito mais, escondidas em versos que ainda não entendemos completamente, aguardando o momento certo para se revelar. Você acha que é coincidência que justamente agora, justamente neste momento da história, essas profecias estejam fazendo tanto sentido? Que justamente quando a tecnologia permite que suas palavras alcancem milhões instantaneamente, estamos finalmente entendendo o que ele tentou nos dizer? Nostradamus sabia que isso aconteceria. Ele viu este momento. Ele viu você, agora, ouvindo essas palavras, questionando, pensando, decidindo. E ele viu o que vem depois. Ele viu as consequências das escolhas que estamos fazendo agora, das escolhas que você está fazendo agora. Cada decisão importa, cada ação cria ondas, cada escolha muda o futuro. E 2026 é o ano em que essas ondas se tornam tsunamis, quando pequenas mudanças criam grandes resultados, quando o efeito borboleta se torna real de formas que nunca imaginamos. Você está pronto para isso? Porque queira ou não, acredite ou não, esteja preparado ou não, está acontecendo. As 6 profecias estão em movimento. O relógio está correndo, e cada dia que passa nos aproxima mais do momento em que tudo muda. Mas lembre-se da 6ª profecia, a luz vinda dos pequenos, dos esquecidos, de você. Porque no fim, não importa o que Nostradamus viu, não importa quantas profecias se cumpram ou deixem de se cumprir. O que importa é quem você escolhe ser no meio de tudo isso. Você pode ser parte do problema ou parte da solução. Pode ser parte do caos ou parte da cura. Pode ser parte da escuridão ou parte da luz. E essa escolha, essa decisão fundamental é algo que nenhum profeta pode fazer por você. Nem Nostradamus, nem ninguém. Só você. Então o que será? Como você vai escrever sua própria profecia? Como você vai moldar seu próprio futuro? Porque 2026 não é apenas um ano, é uma oportunidade, uma chance de provar que somos mais do que nossos medos, mais fortes do que nossos desafios, mais brilhantes do que nossa escuridão. Nostradamus viu o pior que poderia acontecer, mas ele também viu o melhor, e ele deixou a escolha para nós, para você. Agora você sabe, você foi avisado. Você viu os sinais, você entende as profecias. A pergunta não é mais se elas vão se cumprir. A pergunta é como você vai responder quando cumprirem. E a resposta a essa pergunta vai determinar não apenas seu futuro, mas o futuro de todos ao seu redor. Porque você não está sozinho nisso. Suas escolhas afetam outros, sua luz ilumina outros, sua força fortalece outros. Você é a profecia que Nostradamus mais esperava. Você é a luz vinda dos pequenos. Você é a mudança improvável. Você é a esperança que ele viu quando olhou através dos séculos. E 2026 é seu ano para provar isso. As 6 profecias estão se desenrolando. O colapso financeiro se aproxima. O evento celestial vem. A guerra se forma. O controle se aperta. A doença espreita. Mas a luz também cresce. E essa luz é você, tomando decisões conscientes, preparando-se, fortalecendo-se, conectando-se, questionando, cuidando, brilhando. Nostradamus viu tudo isso e ele sorriu, porque sabia que quando chegasse a hora, quando tudo parecesse perdido, haveria aqueles que se levantariam, aqueles que lembrariam de quem realmente são, aqueles que escolheriam luz sobre escuridão. Você é um deles, você sempre foi. Você só precisava ser lembrado. E agora foi. Então vá, viva, prepare-se, ame, lute, brilhe. Porque 2026 é seu, e nenhuma profecia, por mais sombra que seja, pode apagar a luz que você traz. Nostradamus viu isso, e agora você também vê. O futuro não está escrito, está sendo escrito. Por você, agora, neste momento. E esse é o maior segredo de todas as profecias. Elas não são sobre destino inevitável, são sobre possibilidades, avisos, oportunidades de mudar o curso. E você tem essa oportunidade. Agora, hoje, em 2026. Não a desperdice. As 6 profecias chocantes de Nostradamus, que mudarão 2026 para sempre, não são apenas sobre o mundo lá fora, são sobre o mundo dentro de você. E quando você muda seu mundo interior, você muda o mundo exterior. Essa é a verdadeira profecia.
Essa é a verdadeira mudança. Essa é a verdadeira esperança. E ela começa com você, agora. Nostradamus está observando através do tempo, e ele está torcendo por você. Não o decepcione. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.